dar resultado, porque era uma marcação, como o Cereto disse aqui, de homem a homem. O Flamengo não conseguia raciocinar. Mais um voo do Urubu Brabo, estamos no ar. Nesse vídeo vamos falar, né, da incoerência do Felipe Luiz. Felipe Luiz que elogia alguns jogadores e outros jogadores que precisam entrar, ele usar todo o elenco, ele não usa, né? E aí fica dando privilégio para alguns jogadores. E aí, se continuar assim, o Flamengo pode acabar o ano não ganhando nada por teimosia do Felipe Luiz. Mas antes de começar a colocar o vídeo aqui, já coloca aí seus comentários, já deixe sua curtida e se inscreva no canal. Ajuda o canal a crescer aí, galera. Valeu! Para mim, o Felipe Luiz, ele é muito incoerente. Vamos lá. Na pergunta de ontem, em relação ao Pedro, até concordo contigo, né? Que foi querer para mexer com os brios do Pedro, porque ele entende que o Pedro poderia performar mais, né? Se você acredita ou não, se você avalia que foi uma forma mais adequada ou menos adequada, da forma que ele se pronunciou para a imprensa na coletiva, né? Que ele se expressou, é um ponto. Só que o Gonzalo Plata, primeiro que não é a primeira expulsão, né? Segundo que o Plata, ele tem problemas de disciplina que o próprio Felipe Luiz sabe. E quando você diz de não expor o jogador para o elenco, eu acho o contrário. Eu acho que a partir do momento que ele, lógico, ele foi muito inteligente em falar ali, olha, isso é uma coisa da diretoria, em relação à multa, e aí até ali eu achei que ele foi bem. Mas o fato, e com todo respeito, ele é o treinador e pode fazer o que ele quiser. Mas a partir do momento que ele diz que a expulsão do Plata foi sem querer, não é um discurso ilegal, mas para mim é um discurso imoral, porque a expulsão foi justa. Então não tem nem que questionar ali se foi sem querer ou por querer, porque eu acredito que ali são 11 atletas mais os suplentes, que ninguém entra para quebrar ninguém. É claro que a expulsão do Plata, ele não teve a intenção de expulsar, de ser expulso, mas ele correu risco numa zona morta, numa falta de raciocínio de um jogador que ele é útil para o Felipe, mas eu tenho meus questionamentos. Você diz ali que só tem o Plata. Mas vamos lá, fazer um raciocínio rápido, tá? Eu não estou falando do falso 9 que o Felipe diz que ele é, e ele não é. O Plata, ele é muito... Repito, presta atenção no que eu vou falar. Não é a minha opinião, é uma pergunta. O Plata é muito melhor do que o Michael? Muito melhor que o Michael? Eu não sei. O Michel jogou na direita, onde o Plata joga. Com o Felipe Luiz como companheiro, no Al Hilal com o Jorge Jesus. Tem mais história no Flamengo do que o Plata. Eu não estou falando que o Michel tem que jogar, tá? Mas eu não sei se o Plata é tão substituível assim. Você tem o Luiz Araújo que joga por ali. Você tem o Carrascal que tá jogando por ali. Você tem o Michael que joga por ali. De 9, meu amigo, o Davidson até hoje, ele é aquele cara caricato, não sei o quê, mas o Abel botou ele foi lá e fez o gol contra o Flamengo. Por que o Juninho não pode jogar? Aí, pegando um pouco que o Renan falou, se é o que tem pra jogar, tem que jogar, irmão. O Felipe Luiz, ele deixou o Alaciano de lado quando perdeu o pênalti pro Atlético Mineiro. E eu achei que fez bem, tá? Pra dar uma esfriada no caso. O Plata, ele tem que estar proibido de jogar até a final da Libertadores, porque ele não vai jogar a Libertadores. Se o Felipe Luiz não colocar uma atitude nesse time, se o Felipe Luiz não conseguir diversificar esse elenco e arrumar uma composição para a final contra o Palmeiras, independentemente do brasileiro estar em curso, ele não pode contar com o Pedro até o momento, não terá o Plata expulso, pode perder o Bruno Henrique e ele vai ficar assistindo com o Plata. O Plata tem que ser proibido de ser titular do Flamengo até a final da Libertadores. É inadmissível, cara. Esse cara não pode jogar no Flamengo. Porque se o garoto, o Alacian, é irresponsável, o Plata é o quê? O cara não pode jogar, pô. Mas isso Será vai que ser ele é feito muito depois. melhor que o Michel? Não sei, cara. Não sei se ele é melhor que o Michel, não sei se ele é melhor que o Juninho. O Juninho não joga. Ô, Júlio, mas isso daí não vai ser feito, cara. Proibir de jogar, Não, infelizmente, não vai ser isso aí feito. é sentido figurado, Renan. Tô falando o Sim, seguinte: o Plata, ele não deve ser titular do Flamengo nos jogos até o jogo da Libertadores, porque ele não vai jogar Libertadores, cara. Ele ontem, não tudo pode bem. ser o titular, pô. A gente parece engenheiro de obra pronta, né? Porque fala depois do resultado é muito mais fácil. Mas ontem Claro. era um jogo muito mais para o Luiz Araújo do que para o Gonçalo Plata. E ontem estava nítido, a bola estava queimando no pé de todo mundo. E aquele estilo de jogo do Hernan Crespo, proposto diante do Flamengo, conseguiu dar resultado, porque era uma marcação, como o Cereto disse aqui, de homem a homem. O Flamengo não conseguia raciocinar para poder chegar ao campo de ataque. E quando tentava se aproximar, era muita perna e pouca inteligência às vezes. O único jogador realmente nítido ali e com clareza de jogo era o De Arrascaeta. O São Paulo não estava mal,
até fazer o gol. Teve o gol anulado, mais um, mas assim, não era uma grande atuação do Samuel Lino. O Plata também todo enrolado, batendo cabeça também, às vezes até com o Carrascal. E assim, foi uma atuação muito fraca do Flamengo, muito fraca. Mais uma do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Às vezes é até um pouco displicente. Parece que o Flamengo acha que vai conseguir vencer a qualquer momento. E não é assim, cara. O jogo de ontem, a gente já dizia aqui que seria um jogo muito difícil contra a equipe do São Paulo, pelo que tinha demonstrado até diante do Vasco, que soube sofrer e jogando em São Paulo seria talvez uma proposta diferente. O Flamengo, mesmo jogando mal, ainda teve chance de vitória. E essa vitória só não acontece por causa do Plata. Não é todo jogo que o Flamengo com menos um vai conseguir se defender bem. E o gol acontece também por mais uma falha de dois jogadores na minha visão. Primeiro da pichotada do Emerson Royal, muito mal ontem. E depois de um cruzamento, de novo nas costas do Ayrton Lucas. Se era ele ou não a marcar ali pelo lado esquerdo, porque ainda tinha a presença do Alexandro, mas não dá para o Ayrton Lucas marcar a cabeça da pequena área e esquecer do cara que está entrando ali para bater cruzado ou fazer uma tentativa de cruzamento no segundo pau, né? Mais uma vez ele falha. E fica por isso, cara. Não se corrigem os erros do Flamengo. O Flamengo tem alguns erros que são repetidos durante a temporada. E claro que os adversários vão analisando isso daí e pegando esses pontos fracos do Flamengo para poder realmente chegar a um gol, né? Ele fez uma pergunta interessante, né? Será que o Plata é tão melhor assim do que o Michael? Melhor do que alguns outros jogadores aí? Cebolinha, né? Cebolinha tá machucado, mas será que ele é tão melhor assim do que o Juninho, outros jogadores? Porque o Plata, ele não faz gol, ele é um cara que só marca. Porque até para armar contra-ataque, até mesmo para fazer algo lá na frente, ele se embola com a bola. E o Felipe insiste muito nesses jogadores, insiste muito em Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas, pô, o Vinha, será que o Vinha tá tão mal assim? Porque o Ayrton Lucas tem entrado, dado falhas. Então o Felipe Luiz, ele precisa usar o elenco todo, né? Nessa reta final ele vai precisar usar todo mundo, porque se ele ficar com essa incoerência, ficar protegendo e colocando os queridinhos em campo, ele pode perder os dois campeonatos aí, tanto o brasileiro quanto a Libertadores. O brasileiro, o Flamengo se dificultou por causa dessas bobeiras do Felipe Luiz e por causa de corpo mole de jogador aí, né? Se o Flamengo está nessa situação hoje, erro contra o Santos, erro contra o Vasco, erro contra o Grêmio, o Flamengo precisa melhorar, o Flamengo precisa, né, mostrar que é um time forte, precisa ir para cima do adversário. Galera, já deixa o seu like aí, compartilha esse canal, né, e se inscreva aí para crescer esse canal aí, para a gente trazer mais informações, mais vídeos como esse.